Oi, pessoal. Hoje eu quero ler com vocês um versículo lá de Provérbios. Desculpa. É um versículo um pouco pesado, mas para a situação em que estamos vivendo hoje no mundo, e na data que eu tô fazendo esse vídeo, hoje é quarta-feira de cinzas, né? Carnaval de 2026. E as pessoas que são cristãs e que viveram esses dias de carnaval aí dentro das suas realidades, né, do seu retiro, na sua casa, na sua igreja, enfim, elas tiveram surpresinhas desagradáveis, né, em relação ao carnaval, mas não é disso que eu quero falar, sinceramente, porque eu acho que já tem muita gente cristã opinando de forma muito assertiva, né, sobre isso. Mas eu quero falar sobre algo que me chamou muito a atenção durante esse carnaval, que foi alguns veículos, né, colocando pessoas ditas cristãs, ou que algum dia foram cristãs, enfim, e estando nessa festa de uma forma muito completa, muito direta, para aproveitá-la da melhor forma. Inclusive, me dói na alma, mas eu tive que ver, né, que não tem como a gente desver certas coisas, alguns cristãos que eram cristãos, mas para mim nunca foram, tá? Porque eu acho que Cristo muda a nossa vida de um jeito que, ainda que a gente se afaste, a gente não consegue ser zombador das coisas do Senhor. E eu, infelizmente, tive que ver, né, pessoas zombando dos cristãos, e há meia hora atrás, assim, uma forma de falar, né, há meia hora atrás, estava com o microfone na mão, estava falando de Cristo, estava sendo instrumento dentro da sua comunidade de fé. E isso sim me doeu, sinceramente. Porque uma escola de samba falar mal do cristão, da família cristã, isso para mim está tudo dentro do esperado, tá? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, o que esperar do que vem dele, né? Mas vamos ler o versículo e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Provérbios 26:11 vai dizer assim. Deixa eu pegar aqui na outra versão. Como um cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Isso aqui é um versículo que fala muito sobre a tolice das pessoas. As pessoas que não aprendem com seus erros, as pessoas que estão sempre ali repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo que aquele caminho ali não é o melhor caminho, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicá-las, mesmo sabendo que elas estão agindo errado, mesmo sabendo de tudo isso, elas voltam. E aí, Provérbios vai falar de uma forma bem pesada, né? Porque um cão voltar ao seu próprio vômito é nojento. E a gente pensa numa pessoa que volta aos seus pecados de estimação, à vida antiga, esquece o que um dia houve, um renovo de vida. Amado, se você um dia entrou numa igreja, levantou sua mão, sentiu o Espírito Santo falar com você, seguiu um pouquinho mais adiante, de repente até se batizou, e aí hoje você está aí voltando ao seu próprio vômito, o que eu tenho para falar para você hoje é, mesmo assim, Jesus ama você, e Ele espera muito que você, pelo menos, pense nisso de uma forma, nossa, não era aqui que eu devia estar. Eu tinha uma vida com Cristo. Eu tinha uma história com Ele. E Ele sente saudade de você.
E ele sente vontade de estar perto de você, mas ele vai deixar você fazer o que você quer, você tem livre-arbítrio. Mas quando você pensa que um cão que volta ao seu próprio vômito é aquele que está sempre errando, está sempre voltando às mesmas coisas repulsivas que ele fazia antes, eu acredito que vale a pena repensar. É legal que lá em Pedro também, lá em 2 Pedro, na verdade, 2 Pedro 2, 22, ele está falando sobre essas questões, né? Pedro está falando sobre essas questões, e na verdade no 21 ele fala assim, ó, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio, o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pedro está falando, olha só, era melhor que você nem tivesse vindo. Porque é tão nojento voltar ao seu vômito. Só que Pedro está falando isso aqui para te dar se liga. Oi, você vai voltar mesmo pro seu vômito? Você vai continuar igual a porca que tá limpinha, mas quer ir lá na lama? Tem pessoas que vão continuar na lama. Tem pessoas que vão continuar voltando ao seu vômito. Tem pessoas que vão perder o caminho. Vai desviar e vai continuar. Mas ainda existe uma chance de pensar, dar meia volta e voltar. E parar de se revolver na lama. E parar de ser aquele inconstante que uma hora está sendo instrumento, está sendo uma pessoa que dá oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, e na outra você diz, não quero. Não quero não. Fica você aí, Espírito Santo, e eu aqui resolvendo a minha vida do jeito que eu quero. Depender de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Como eu falei no início, o mundo jaz no maligno. E quando eu abraço as coisas do mundo, eu estou indo de encontro a tudo aquilo que está morto por ele. Morto pelo maligno. Esse vídeo também foi um desabafo. Porque mesmo que um dia eu tenha ido pelo caminho que não era o caminho de Cristo, mesmo que um dia eu tenha parado de ir à igreja, como aconteceu, infelizmente, eu tenho certeza que lá atrás, meu coração não me deixava quieta. Ele não me deixava em paz. O Espírito Santo insistia em falar, olha, você não é daqui. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque um dia alguém falou isso pra mim. Porque um dia eu ouvi do Espírito Santo, é comigo. Você é minha. É por isso que a gente toma esse tempo aqui, de repente na internet, expondo a nossa cara, para que outras pessoas não voltem mais ao seu vômito. Ainda há esperança para você. Jesus ainda espera por você. Faz um favor para você mesmo. Pega o caminho de volta. Ele está esperando você.